Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do nono ano do Ensino Fundamental, volume 2. Para quem não se recorda, a semana 3 tem como objeto do conhecimento as cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. A habilidade dessa semana é relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural, isso é falado muito na aula, e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Pessoal, a aula de hoje é de correção, então bora para as atividades. Vamos lá? Questão número 1. Pesquise a definição de subemprego e anote alguns exemplos. Você conhece alguém que trabalha nessas condições? Relate. Então, pessoal, olha, quando a gente se refere ao subemprego, a gente está falando de um emprego não qualificado, com uma remuneração muito baixa ou um emprego informal, sem vínculo e sem garantias, sem direitos trabalhistas garantidos, ou seja, são condições bem precárias. Eu conheço casos, inclusive, de alunos meus e ex-alunos que trabalham, por exemplo, como ajudantes de pedreiros ou trabalham como ajudantes em oficinas mecânicas, mas que não têm contrato de trabalho e nem carteira de trabalho assinada. E aí, muitas vezes, se expõe a uma série de riscos e uma série de problemas. Agora, é bom lembrar que cada um vai dizer da sua realidade, tá bom? Então, vamos colocar a resposta. Então, se refere a um emprego não qualificado, de remuneração muito baixa ou emprego informal, sem vínculos e sem garantias. Garantias aqui seriam os direitos, tá bom? Aí pergunta se eu conheço, sim. Então, conheço casos de alunos e ex-alunos que trabalham como ajudantes de pedreiro e em oficinas mecânicas, mas não tem contrato de trabalho e nem carteira assinada, ok? Então ficou assim, se refere a um emprego não qualificado de remuneração muito baixa ou emprego informal, sem vínculos e sem garantias. Sim, conheço casos de alunos e ex-alunos que trabalham como ajudantes de pedreiro e em oficinas mecânicas, mas não têm contrato de trabalho e nem carteira assinada. Questão número 2, vamos lá. É incrível a importância do indicador. Ah, Mafalda, querida Mafalda, sempre atual. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ha! Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Realmente, num mundo extremamente desigual como esse que nós vivemos, os patrões têm um poder de decisão realmente muito, muito, muito maior. Qual a relação da charge com o que foi estudado? Dê 2 outros exemplos do campo e da cidade onde o trabalho humano foi substituído por máquinas, robôs ou serviços pela internet. Pessoal, então, olha, são duas coisas. Primeiro, qual a relação da charge com o que foi estudado, com a questão do desemprego, com a questão do desemprego estrutural, com a questão do subemprego. E depois, dê exemplos 2 do campo e da cidade onde o trabalhador foi substituído. Então vamos lá, olha. Primeiro, a charge mostra como os trabalhadores, principalmente os menos qualificados, estão sujeitos aos interesses patronais, ou seja, aos interesses do patrão e também às transformações no mercado. No campo, a gente pode falar, por exemplo, de casos de lavoura de café, onde a colheita é feita com máquinas. Além disso, tem casos também de fazendas em que caminhões e tratores fazem o transporte dos gêneros agrícolas colhidos, ou seja, quase não se emprega mão de obra. Já nas cidades, nós temos casos de bancos, agências bancárias,
que tem apenas caixas eletrônicos para recebimento de certas contas, né? Tem certas contas que só recebem no caixa eletrônico. E além disso, muitas fábricas, no caso das cidades, adotam o uso de robô na linha de montagem para acelerar a produção. Ou seja, pessoal, essa resposta é um pouquinho grande, então eu vou anotar a parte dela aqui, depois eu coloco no balãozinho para complementar. Tá? Então, acompanhem comigo. A charge mostra como os trabalhadores, sobretudo os menos qualificados, estão sujeitos aos interesses patronais e às transformações no mercado. Agora vamos para a segunda parte. No campo, há casos de lavouras de café onde a colheita é feita. Vamos continuar. É feita com maquinário. Além disso, muitas fazendas têm caminhões e tratores para fazer o transporte dos gêneros colhidos. Pessoal, então até aqui a gente fala do campo. A cidade, eu vou colocar no balãozinho, vou colocar aqui porque senão não cabe, tá? Vou pôr aqui, aí vocês acompanham aí comigo. Nas cidades, muitas agências bancárias têm apenas caixas eletrônicos para o recebimento de certas contas. Além disso, muitas fábricas adotaram o uso de robôs. Escrevi errado. O uso de robôs na linha de montagem para, dessa forma, acelerar a produção. Terminamos. Então, olha, eu vou ler toda a resposta para vocês compreenderem como ficou. Então, a charge mostra como os trabalhadores, sobretudo os menos qualificados, estão sujeitos aos interesses patronais e às transformações no mercado. No campo, há casos de lavouras de café onde a colheita é feita com maquinário. Além disso, muitas fazendas têm caminhões e tratores para fazer o transporte dos gêneros colhidos. E nas cidades ficou assim, pessoal, ó. Deixa eu fechar aqui. Nas cidades, muitas agências bancárias têm apenas caixas eletrônicos para o recebimento de certas contas. Além disso, muitas fábricas adotaram o uso de robôs na linha de montagem para, dessa forma, acelerar a produção. Ok? Espero que todos tenham acertado. Vamos para o número 3 e 4. Primeira imagem, uma colheita de café no início do século XX no Brasil. Observem a grande quantidade de trabalhadores envolvidos nessa função de colher o café. A segunda imagem, uma colheita também de café, também no Brasil, só que em 2019 e mecanizada. Observem aqui que nós temos a máquina em meio a uma imensidão de pés de café. Provavelmente você tem aqui um funcionário apenas conduzindo essa máquina, né? Empregado aqui. Então, bem menos mão de obra empregada. Aqui nós temos outras duas imagens. A primeira, uma linha de montagem da indústria de automóvel na França em 1950. Observem vários funcionários ao longo da linha de montagem.
Aqui a gente tem também uma linha de montagem de automóveis nessa segunda imagem, só que em 2017 na China. E observem que a gente quase não consegue enxergar, eu pelo menos não enxerguei, nenhum trabalhador. Toda a produção aqui, toda a montagem está sendo feita por robôs, né? Então, que diferenças você nota entre o trabalho retratado nas imagens mais antigas e nas mais recentes? Nas mais recentes, é possível observar um alto grau de robotização e mecanização e, como consequência, menor uso de mão de obra humana. Vamos lá então, pessoal, anotar? Então, vai ficar assim. Nas imagens mais recentes, é possível notar um maior grau de robotização e mecanização. E, como consequência, vamos corrigir, e como consequência, menor, deixa eu corrigir aqui, e como consequência, menor uso de mão de obra humana se comparada às imagens mais antigas. Vamos ver como ficou, pessoal? Então, nas imagens mais recentes, é possível notar um maior grau de robotização e mecanização e, como consequência, menor uso de mão de obra humana se comparado às imagens mais antigas. Questão número 4. Quais são as vantagens, coisas boas, e desvantagens, coisas ruins, da substituição da mão de obra por máquinas e robôs? Primeira parte. Essa substituição é vantajosa para quem? Então, vantagens: aumenta a produção, diminui os custos, principalmente custos com a folha de pagamento, vão ter menos casos de conflitos trabalhistas, isso são vantagens. Desvantagens: o aumento do desemprego estrutural, que é aquele desemprego permanente, com isso, tendo menos gente empregada, você vai ter uma ampliação da desigualdade social e da pobreza. Percebem, então, que todas as vantagens que eu citei são vantagens para o patrão? Pois é. Então, de forma geral, o emprego de mão de obra por máquinas e robôs é vantajosa para o patrão. Vamos lá, então, construir a resposta, o gabarito. Então, as vantagens são o aumento da produtividade, diminuição dos custos com folha de pagamento e menos casos de disputas trabalhistas. Ok, agora vamos para as desvantagens. As desvantagens incluem o aumento do desemprego estrutural e, com isso, a ampliação da desigualdade social e da pobreza. Nota-se que a substituição é vantajosa para o patrão. Vamos ver como ficou então? Ó. As vantagens são o aumento da produtividade, diminuição dos custos com folha de pagamento e menos casos de disputas trabalhistas. As desvantagens incluem o aumento do desemprego estrutural e, com isso, a ampliação da desigualdade social e da pobreza. Nota-se que a substituição é vantajosa para o patrão. Queridos, último exercício. Venda de tratores, aqui em rosinha, e PIB agrícola. O PIB é a soma de toda a riqueza produzida. No caso, como é PIB agrícola, toda a riqueza produzida pela venda dos gêneros agrícolas. Então, notem que, à medida que o aumento, o maior emprego de tratores foi acontecendo, o PIB agrícola também foi crescendo.
Então, são grandezas diretamente proporcionais. De acordo com o gráfico, quando foi o ápice de venda de tratores no Brasil? Moleza! O ápice foi em 1975, aproximadamente. Por que o uso de trator no campo está diretamente ligado ao aumento do PIB agrícola? Porque o trator, gente, assim como todas as outras máquinas no campo, agilizam o transporte de gêneros agrícolas, auxiliam no manejo do solo, auxiliam em outras atividades agrícolas e, dessa forma, pode-se afirmar que o uso de tratores e outras máquinas elevam a produtividade das propriedades rurais, que vendem mais e, com isso, acabam lucrando mais e, por isso, o PIB agrícola aumenta. Ok, queridos? Vamos construir, então, a resposta. 1975 é o ano, né? Aí, aqui a gente continua falando o porquê que os tratores ajudam a elevar o PIB agrícola. Então, porque os tratores agilizam o transporte dos gêneros agrícolas, além de auxiliar no manejo do solo e em outras atividades agrícolas. Dessa forma, pode-se afirmar que o uso de tratores e outras máquinas elevam a produtividade das propriedades, que, ao venderem mais, lucram. Ai, não ficou legal. Ah, mas vou deixar assim, gente. Eu gosto de colocar em cima da linha, porque eu sou super detalhista, mas vai ficar assim, tá? Elevam a produtividade das propriedades que, ao venderem mais, lucram mais e, por isso, ocorre elevação do PIB agrícola. Ai, ficou feio, né? Mas tá bom. Então ficou. Porque os tratores agilizam o transporte dos gêneros agrícolas, além de auxiliar no manejo do solo e em outras atividades agrícolas. Dessa forma, pode-se afirmar que o uso de tratores e outras máquinas elevam a produtividade das propriedades, que ao venderem mais, lucram mais, e por isso ocorre elevação do PIB agrícola. Um beijo no ano, até semana que vem. Tchau!